Olá, queridos amigos, mais uma vez aqui no nosso canal, por um dia melhor. E eu espero que ao final do vídeo vocês se inscrevam, compartilhem, acionem o sininho, dê o like. Bem, hoje nós vamos conversar sobre um assunto até meio curioso para muitas pessoas que passaram pela minha vida. E uma delas me pediu para que eu contasse como foi a minha saída da congregação cristã no Brasil e a minha entrada no espiritismo. Então vamos lá. Isso aconteceu em 2008 e eu frequentava a congregação cristã no Brasil já por cerca de 27 anos. E, amigos, eu fui muito ativa dentro da congregação. Eu estava ali não pela placa de igreja, mas por vontade de servir a Deus, de conhecê-lo, curiosa, né? Sempre ansiosa pelas palavras, para ouvir as revelações. E quando eu fui trabalhar neste sanatório, eu confesso a vocês que ali começou a minha história no espiritismo. Dentro do sanatório, meu trabalho era com leituras e foi montada uma pequena biblioteca onde o governo fornecia alguns livros e eu tinha que, o meu trabalho era ler e fazer algumas dinâmicas com aqueles pacientes. Em determinado dia, esses pacientes não vieram para a leitura, porque foram fazer um passeio, uma excursão, e fiquei ali organizando a minha sala, preparando o material. E a minha sala era ao lado da porta do elevador, e no momento que eu estava ali observando o movimento dentro da unidade, a porta do elevador abriu, saiu uma maca com uma moça de mais ou menos seus 16 anos, e essa moça, ela tinha uns cabelos compridos que estavam jogados para fora da maca, mas o restante do seu corpo era algo assim que eu não sei explicar para vocês. Ela não tinha um corpo normal, com braços e pernas, né? Era algo assim muito estranho. E aquilo me chocou muito. E quando eu vi aquela cena, que me comove até hoje, me emociona, eu lembro que o meu pensamento foi direto em Deus. E eu perguntei para Ele: Senhor, Tu que és um Deus tão bom, por que essa jovem dessa maneira? Por que, Senhor, ela não pôde ter um corpo perfeito? Por que, Senhor, ela está nesse lugar? Porque se ela está aqui, certamente ela foi abandonada pela sua família, não puderam ficar com ela nessa situação, talvez. Mas por que tudo isso para um ser humano, Senhor? Irmãos, meus queridos amigos, a resposta não demorou a chegar. E fiquei ali pensando, conversando com os meus pensamentos com Deus, e nisso um funcionário do hospital falou para mim: Vânia, chegou uma caixa com uma doação de livros, mandaram entregar a você. Ah, muito obrigado. Coloquei ali, fui organizar os livros que haviam chegado e logo que eu abri a caixa, eu notei que eram livros espíritas. E
Um deles, a capa já estava identificando que era uma psicografia. Eu, na minha simplicidade, na minha ignorância, já clamei a Deus. Eu falei: Senhor, e agora? Eu vou ter que ler esses livros. Faz parte do meu trabalho. Oh, meu Deus! Né? Achando que o espiritismo ia me causar algum mal. Muito pelo contrário, meus queridos. Foi uma ação de Deus na minha vida. Então, eu comecei a organizar os livros, eu tinha que ler e saber aonde eu poderia encaixar aquilo nas dinâmicas que eu fazia com os pacientes. E escolhi o mais bonitinho, mais singelo, que tinha com uma capa florida. E esse livro marcou a minha vida, porque nele eu já encontrei algumas respostas para as minhas perguntas, os meus questionamentos com Deus. Esse livro era o Violetas na Janela, um livro que para iniciantes eu recomendo. E eu comecei a ler aquele livro e a leitura começou a ficar tão gostosa, se tratando de uma jovem que desencarnou aos 19 anos e ela conta o que ela encontrou no mundo espiritual. E uma passagem desse livro fala sobre um veículo da espiritualidade, né? E quando eu cheguei nessa parte do livro, confesso para vocês que eu falei, poxa, a leitura estava tão gostosa, mas tudo isso aqui é uma ficção. Não é possível ter um meio de transporte desse. Ah, não. Poxa, perdi meu tempo e comecei a analisar, né, o que tinha acontecido. Eu não vou mais ler esse livro, não. E fui tentar pegar outro, mas a minha atração por ele foi muito grande. Então eu falei assim, Senhor, hoje eu vou congregar. Se o que está nesse livro é mentira, o Senhor me esclarece pela sua palavra. Mas se o que está neste livro é verdadeiro, eu vou voltar a lê-lo. Mas eu quero fazer tudo isso guiada por ti. E fui congregar à noite. E quando eu cheguei na igreja, eu falei logo na minha primeira oração com o Senhor, Senhor, eu estou aqui por conta daquele livro. Eu quero saber se o que tem naquele livro é verdade ou é mentira. Irmãos, a palavra veio, a revelação foi quando Elias é levado ao céu num carro de fogo. E bastou o título da palavra para que a espiritualidade falasse para mim. Está bom para você? Que tudo é verdadeiro? Elias foi levado naquele veículo, mas ele não saberia explicar uma coisa tão futurística para um povo daquele tempo, né? Onde tudo era movido a animal, talvez, a roda, acho que nem a roda ainda tinha sido inventada, mas é verdadeiro. E aí, irmãos, quando a palavra veio com essa resposta para mim, eu voltei a ler e comecei a ler os demais livros e a compreender, a raciocinar sobre as coisas de Deus. E é isso que eu venho falar para você hoje. O Espiritismo, ele fala de Deus, Jesus e caridade. Então, o meu encontro com o Senhor, dentro do Espiritismo, foi algo assim muito exclusivo. Eu digo que eu tive uma certa exclusividade.
O primeiro dia que eu entrei dentro do centro espírita foi uma recepção inesquecível. Eu fui ao centro espírita com o meu esposo, no dia do meu aniversário. Acredito que a espiritualidade escolheu essa data para que eu nunca mais esquecesse e para que se tornasse um renascimento na minha vida. O dia do meu aniversário, 1º de maio de 2010, eu coloquei os meus pés dentro do centro espírita. Fui recepcionada de forma educada, de forma singela, respeitosa. E quando me sentei naqueles bancos com o meu esposo, havia uma música tocando bem baixinha para ajudar na concentração. E essas músicas eram hinos da congregação somente tocados. E quando eu comecei a prestar atenção, eu conhecia a letra dos hinos, e eu comecei a cantar aqueles hinos na minha mente. Deus começou a me visitar dentro do centro espírita e foi me apresentado Deus de uma forma generosa, um Deus imutável, que não tem variação. Ele é bom, ele é extremamente maravilhoso, irmão, extremamente amoroso. Entendeu? E ele me levou para lá. E hoje eu entendo que eu estou dentro do centro espírita por conta da minha evolução espiritual. Eu não poderia continuar diante dos meus questionamentos, diante dos meus porquês com o Senhor, dentro de uma doutrina limitante. A congregação, infelizmente, ela te limita. Você só vai até um certo ponto, não passa dali. E o Senhor me levou para o Espiritismo para que fosse esclarecido os meus porquês, fosse a minha mente, a minha consciência ampliada. Entendeu? Mas a você que ainda está na congregação, continue, meu irmão. Se faz bem para você, se você está feliz dentro da congregação, continue lá. Mas seja um crente ativo, participante, que ame o seu próximo, que atente para a necessidade dos seus irmãos. É isso que é importante. Sabe, meus irmãos, nós estamos neste mundo, cada um já com a sua passagem de volta para o mundo espiritual na sua mão. Não sabemos o dia, não sabemos a hora que vamos partir, mas a passagem está conosco. Quando chegar o seu dia e a sua hora, ninguém te segura. E você não vai entrar no plano espiritual com placa de igreja, com placa de centro espírita. Não. Você vai entrar com a sua bagagem, aquela que você conquistou trabalhando para o Senhor, viu? Olhando para o teu próximo, olhando para dentro de você, com a sua melhora interior. Faça isso. Olhe para dentro de você. Você está feliz? Se você está feliz, você continue. Sirva a Deus com alegria dentro da congregação. Se você já está no centro espírita, dentro de uma casa espírita, sirva a Deus com o teu coração, com o teu raciocínio, com a tua consciência, sabendo que você tem que ser cada dia melhor. Nós temos que sair desse mundo melhores do que como chegamos, não é? É isso que o Espiritismo nos ensina, a fazer uma reforma íntima. Nós não temos a preocupação de estar olhando o defeito do outro, não. Nós estamos lá olhando para dentro de nós.
é colocando a palavra em prática dentro de nós. Entendeu? Eu espero que esse vídeo faça bem a você, que essas palavras que hoje saíram da minha boca tornem o seu dia melhor. Eu espero que você se torne uma pessoa melhor, tá bom? A gente se encontra nesse canal. Muito obrigada.